E aí, pessoal da Ubinvest, tudo bem? Aqui quem fala é o Júlio, do canal Júlio Invest. E hoje eu vou ajudar o cliente Gilvan Bueno a montar uma carteira de investimentos, né? Montar até 10 ativos que, de acordo com as condições impostas por ele, e eu vou fazer algumas pontuações importantes de acordo com os ativos. E vou comentar um pouquinho também sobre a questão do prazo, a quantidade de valor que eu vou comprar nas ações, nos fundos e por aí vai. Então, de acordo aqui com as condições feitas aqui pelo nosso cliente, ele gostaria de ter uma carteira de ativos com baixa volatilidade, ou seja, ele não quer ter aquele arriscar muito, né? Não quer ter aquele arrisco. Também gostaria de fundos imobiliários, né? E também ele está disposto a deixar aqui 10% do seu patrimônio para os investimentos que têm uma maior volatilidade, né? Que tem um risco maior. E também, né, investimentos com retorno de dividendos. Então vamos lá. O primeiro investimento que a gente faria aqui, que eu já utilizaria os 10%, né, do patrimônio para realizar esse investimento de alta volatilidade, seria comprar ações da Azul. Né? Azul, que é uma companhia aérea muito famosa no Brasil, sendo uma das maiores, e que no momento ela não está passando por bons bocados, a gente pode dizer. Né? Ela quando aconteceu a crise da pandemia, né, ela sofreu bastante, né, ela e as outras empresas aéreas no geral, mas eu vejo a Azul como uma algo positivo, né? Eu vejo ela como um potencial gigantesco de voltar a ser aquela grande companhia, né? E eu investiria já os 10%, né, para nessas ações aí de risco nela, né? Por quê? Porque a Azul, ela não está passando por um processo de recuperação judicial, isso daqui é fato. Ela fez um plano, né, aos credores de reestruturação econômica e com o passar do tempo ela vai quitando essas dívidas, mas ela não está em recuperação judicial. Isso é bom a gente lembrar sempre, né? E com o aumento das passagens, com as crises, né, que a pandemia causou, houve uma queda brutal, né, das ações da Azul. Eu peguei aqui no Yahoo Finance, que eu estou utilizando como base, para mostrar aqui um pouco da variação que a ação teve, né? Atualmente ela está aqui em torno de 5,97, por aí, R$ 5, R$ 6. Só que se a gente for pegar, por exemplo, há um ano atrás, a gente teve aqui, né, no caso, um valor de por volta de R$ 21,86. E se a gente for pegar um pouco lá atrás, né, um pouco antes, assim, lá bem antes da crise, né, que ocorreu, a gente percebe que as ações da Azul elas já chegaram a bater questão aqui de mais de R$ 60, né? Então a gente percebe o quanto que essa ação ela é volátil, né? E claro também, né, por causa de diversos fatores que causaram essa queda, né, nas ações dela. A gente tem até uma retomada aqui, né, do preço das ações, mas logo em seguida, né, aqui a gente teve aqui já, né, a pandemia, que a ação caiu lá para baixo, aí ela deu uma subida, aí ela desceu, foi descendo, até que ela parou aqui, né, por volta de R$ 5, R$ 6, né, uma das maiores baixas que a ação já teve. E eu acho interessante, sim, investir nela, né, porque eu vejo ela com, como eu falei, né, com grande potencial de voltar a ser aquela empresa, né? E
se tornar estável novamente, né? Se tornar estável e, e as ações dela decolarem, né? Decolarem. Bem, em seguida, eu selecionei aqui as ações da Vale. Eu selecionei as ações da Vale, né? A Vale, que é uma grande mineradora que estabelecida no mercado, muito famosa, né? Uma das referências aí no setor da metalurgia. Eu selecionei ela porque a gente percebe que em bem curto prazo ela tem um retorno muito alto, né? Por isso que eu acho bem interessante a gente investir nela, certo? Por exemplo, aqui no gráfico da Vale, no caso, a gente percebe que hoje ela fechou a R$ 60,33, né? R$ 60,33. E a gente pode notar que ano passado, por exemplo, né, não, ano passado, início do ano passado, ela chegou a bater R$ 98, aí ela deu uma queda, né? Aí ela subiu. Então a gente percebe que ela cai e sobe, né? Então, em um curto prazo de tempo. Então, eu acho interessante, por exemplo, aproveitar que ela está em queda aqui, né? Para a gente fazer um investimento, né? Também seria um investimento aí igual o da Azul, né? R$ 50.000. Eu separei 9 ativos, cada ativo R$ 50.000, né? Só para deixar claro. E aí eu deixei um restante ali de capital para o nosso cliente que ele pediu, né, um capital para suprir as suas necessidades, né, que ele vai usar para familiares, né. E aí eu investiria na Vale. Em seguida, aqui eu coloquei também a Minerva, que é uma grande produtora de carnes brasileira, né. Uma curiosidade é que sempre quando o os símbolos aqui terminarem em 3, é que a ação ela é brasileira, 3, 4. Aí tem a questão, né, de você votar na Assembleia e não votar na Assembleia, né, que aí é o que diferencia do 3 e do 4. E por último, minha última ação brasileira é a Minerva, o BIF3, que eu vejo ela muito promissora, porque ela é uma produtora aí que exporta muita carne, né? O Brasil em si é um dos maiores consumidores de carne bovina do mundo, né? E isso abastece bastante o mercado interno, certo? E além de que a gente vê diariamente, né, uma crescente aí da indústria agrícola, da agropecuária em geral. Então é bem promissora e eu investiria na Minerva. Agora a gente vai para os BDRs, né? Os BDRs que eles terminam com o final 34. Eu iria aqui com a Nvidia. A Nvidia que é, né, uma das maiores empresas de fabricação de placas de vídeo, né? Muito utilizadas em diversos componentes, né? Ela fabrica para outras empresas venderem também, né? A Nvidia. E desde quando abriu o capital dela, né, para investir no mercado de ações, teve uma disparada estratosférica, eu diria. Porque se a gente for pegar aqui e analisar o gráfico, né, hoje ela está valendo 17,5, né? Fechou 17,5. Só que, tipo, se a gente for pegar na época, né, que ela abriu aqui, ela tava tava valendo 41 centavos, gente. Então, ela aumentou mais de 3.989,95%. E eu diria que ela, pô, com esse mercado aí de tecnologia em alta, a tendência dela é subir mais ainda, gente. Então, invistam em ações de tecnologia. Invistam em ações de tecnologia. Prosseguindo. Tesla também.
Só uma curiosidade, né? As placas de vídeo da NVIDIA são essas daqui, né? É claro que ela tem outros modelos também, mas elas são um componente utilizado para jogar imagens, né? Criar imagens também. Os gráficos são proporcionados pela placa de vídeo. E hoje em dia não tem como não ter uma, né, gente? E tem que ser uma boa. E geralmente a maioria é da Nvidia que fabrica, né? Ou ela é integrada, né? Mas hoje em dia, para ter um bom desempenho, geralmente você compra uma Nvidia. Continuando. Agora a Tesla, né? A Tesla, que é uma empresa automotiva elétrica, né? Que tem como seu principal CEO e fundador o Elon Musk, né? Um dos homens mais ricos do mundo, um dos maiores empresários de todos os tempos, né, com uma fortuna aí de 247,4 bilhões de dólares. Eu investiria também o mesmo valor, né, de 50 mil. E analisando o gráfico aqui, né, a gente percebe que as ações da Tesla, elas estão aqui numa subida, né, mas eu vejo ela com um potencial de alavancar ainda mais, né, muito devido também a esses grandes investimentos que ele está fazendo, o CEO, né, para o exterior, né, não só nos Estados Unidos, mas já temos carros elétricos no Brasil, na China, né, então, não que seja da Tesla, né, mas é, o carro elétrico ele está se tornando uma realidade, né. A única questão agora é o preço dele, né? Mas já está até a Tesla já está se expandindo para a Europa também. Então, eu vejo como algo que vai colher bons frutos. E eu trouxe também aqui, né, um dos primeiros carros que a Tesla lançou, que foi esse modelo, é o modelo C, modelo C, S. E também agora um atual aqui que até viralizou, que foi o modelo Cybertruck, né? Que parece que é uma, na verdade eles consideram como uma picape, né? Mas ficou bem, viralizou bastante pelo seu design, né? E dessas eu diria que vale a pena investir em empresas de tecnologia, vale a pena, vale a pena. Principalmente na Tesla e na Nvidia, né? Que são os BDRs e uma curiosidade deles, né, é que a Tesla ela não paga dividendos, certo? Para deixar bem claro para o nosso cliente, mas ela utiliza os lucros para reinvestir em pesquisa e desenvolvimento, ou seja, ela está utilizando esses lucros, né, para tentar aprimorar o máximo, sabe? Para tentar melhorar ao máximo a empresa e tal. E uma curiosidade das outras, né, que eu acabei não citando por antes, é que a Nvidia ela paga dividendos, certo? BDRs que pagam dividendos, nós temos BDRs que pagam dividendos. E também a Vale, ela paga 2 vezes ao ano. Então isso é muito interessante para o nosso cliente, que ele gosta, né, que ele receba dividendos, né, com o tempo, certo? A Azul paga também, a Minerva paga também, mas a Vale ela geralmente costuma pagar 2 vezes ao ano, certo? Vamos lá, prosseguindo, né? Agora em relação a bancos, né, que também era uma das preferências do nosso cliente, né, investir em bancos, né, que pagam dividendos. E o que eu selecionei aqui, né, é o Bank of America,